Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso Meditando em Deus, nosso projeto que visa edificar e abençoar a sua vida. E hoje nós vamos continuar nosso estudo de Apocalipse, capítulo 2, versículo 18. Apocalipse 2, 18 é a carta que Jesus endereça, e que o apóstolo João escreve à igreja que se encontra em Tiatira. Vamos ler então. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, amados, nós temos um lindo trecho das Escrituras, é a quarta carta, falada, descrita por Jesus e escrita pelo apóstolo João, uma igreja que se encontrava em Tiatira, havia uma igreja ali, mas também muitos estudiosos creem que é uma igreja histórica, um período da história da igreja. Ou também essas 7 igrejas representam, dizem alguns especialistas da Bíblia, 7 tipos de crente ao longo de toda a história do cristianismo. 7 tipos de crente, porque existem 7 promessas para os vencedores, então pode estar descrevendo os 7 tipos de crentes, 7 tipos de igrejas, 7 períodos históricos, ou realmente uma igreja específica, dentro de uma área específica, ali na região de Tiatira. Deus começa descrevendo e reconhecendo as obras que essa igreja estava fazendo, o amor dela, o serviço, a fé e a paciência. E Deus reconhece isso, como também Deus reconhece de nós, o nosso amor, a nossa obra, serviço, a fé e a paciência quando empreendemos a obra do Senhor, quando fazemos coisas para Deus com a motivação correta, com o coração correto. Deus reconhece a sua igreja, o seu povo, aquilo que fazemos em nome de Deus, em prol do Evangelho, do Reino de Deus. É a primeira constatação que nós vemos nesse trecho. Logo em seguida, a partir do versículo 20, nós vemos Deus puxando a orelha, exortando, falando com juízo e chamando ao arrependimento a igreja, parte da igreja que havia se envolvido com um espírito de engano, chamado espírito de Jezabel. Nós sabemos que não é Jezabel literal, porque Jezabel está lá no Antigo Testamento, não tem nada a ver com isso aqui, mas existe um espírito enganoso, um espírito de fornicação, um espírito de idolatria, um espírito de comer comida oferecida aos ídolos, que tem se infiltrado dentro da igreja, desviado o coração das pessoas, um espírito que fortalece, por exemplo, hoje a gente vê muitas mulheres engenhosas que não obedecem seus maridos, nós vemos homens fracos, que são liderados por mulheres porque não têm força moral de assumirem a sua liderança, seu papel dentro de casa. Mas aqui está falando principalmente de falsas profecias, de engano através de moveres proféticos enganosos, de laços, de engano, que no final de todas as coisas levem as pessoas
ao engano, à mentira, ao engodo de Satanás, à fornicação e a se envolverem com coisas pagãs, com coisas equivocadas, com alimentação oferecida a ídolos ou a falsos deuses ou a entidades, né? Qualquer coisa que não seja Deus. Por isso nós temos que sempre orar quando formos comer qualquer coisa, consagrando, pedindo ao Senhor que purifique e santifique os alimentos que serão ingeridos, porque a gente não sabe o que vem na história desse alimento, desse arroz, desse feijão, né? Tem muitas fábricas, muitas pessoas que oferecem alimentos, isso é muito comum na Ásia, né? Também aqui na nossa região, no Brasil, alimentos oferecidos a demônios, e isso tem um peso, uma conotação espiritual. Por isso, se não sabemos a origem, temos que sempre orar e consagrar o alimento ao Senhor. Se sabemos a origem, que é um alimento que foi consagrado e oferecido a ídolos, não devemos comer de maneira nenhuma, temos que nos abster. E muito mais ainda a questão da fornicação e da imoralidade sexual, que sempre nós estamos abordando nos nossos vídeos. Temos que fugir da impureza, fugir da imoralidade sexual, é o que a Bíblia diz. Não brincar, nem flertar com o pecado, pelo contrário, sair correndo, fugir, né, da fornicação e de toda imoralidade sexual, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. A Bíblia está dizendo que Deus deu tempo para que as pessoas se arrependessem da sua fornicação, mas elas não se arrependeram. E com base nesse coração impenitente, ou seja, que não se arrepende, Deus declara um juízo sobre esse povo, que colocará esse povo numa cama, né? Fala de enfermidades aqui, de grande tribulação, dificuldades ferrenhas, juízo de Deus, tribulação, dificuldade, porque são pessoas que têm adulterado espiritualmente, têm se prostituído com os deuses desse mundo e têm se envolvido com falsas profecias, falsos mestres, engano e laços de Satanás. E a Bíblia diz que ferirá de morte até os seus filhos, ou seja, é um pecado que abrange até as gerações, os filhos daqueles que se envolvem com esse espírito profético enganoso, espírito da falsa profecia, né? Espírito de Jezabel. É um espírito que hoje a gente observa muito em muitas igrejas, em muitos lugares, infelizmente infiltrados, né? Enganando pessoas, lesando pessoas e levando as pessoas a toda sorte de sujeirada, impureza e coisas que são contrárias à palavra de Deus. Então, se não se arrepender das suas obras, nós vemos 3 juízos aqui: doenças, porque Deus fala aqui que porá numa cama, provavelmente doença. Segundo, tribulação, grande tribulação. E terceiro, ferirá de morte os seus filhos. E é algo muito pesado isso aqui, porque afeta as gerações, né? O legado, os filhos daqueles que se envolvem com essas coisas. Porque a Bíblia diz: Deus dará a cada um segundo as suas obras. Então, a Bíblia está chamando ao arrependimento e dizendo no versículo 25, aquilo que você tem recebido de Deus, a verdadeira fé, a fé bíblica, a obediência aos mandamentos, a palavra do Senhor, retende isso, guarda a tua fé, guarda o teu coração, até que o Senhor venha, porque se você vencer e guardar até o fim as obras do Senhor, os mandamentos do Senhor, a palavra do Senhor, Deus dará poder sobre os crentes vencedores, aqueles que vencerem, poder sobre as nações. E com vara de ferro nós regeremos as nações, e que serão quebradas, né, como vasos de oleiro, porque a mesma autoridade que Jesus recebeu do Pai, Ele irá conferir aos seus filhos, né, aos seus irmãos, né, porque Jesus é o nosso irmão mais velho, aos filhos de Deus, aos amados de Deus, aos crentes vencedores. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você tem vivido uma vida de pecado, se arrependa, peça perdão a Deus, conserte a tua vida espiritual. Jesus está voltando para buscar uma noiva adornada, lavada e purificada pela palavra de Deus, sem mancha nem mácula. Em nome de Jesus, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Pecado precisa ser tratado. O juízo de Deus vem sobre aquele que é impenitente, não se arrepende. E também pecado, justiça e juízo, né? Então a justiça de Deus precisa ser saciada, e foi saciada em Jesus Cristo nosso Senhor, se nós nos arrependemos e colocarmos a nossa fé nele. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Seja um crente vencedor,
Se prepare, Jesus está voltando. Arrependa-se, conserte com Deus. Deus te abençoe. facebook.com/meditando em Deus é o nosso projeto que visa edificar e abençoar a sua vida.